Boa noite, Ellen. Eu me chamo Nayara Souza, tenho 29 anos e moro atualmente em Chapada dos Guimarães. Eu quero lhes contar algo que me aconteceu há uns 9 anos atrás. Para que todos entendam bem os meus relatos que lhe enviarei, eu tenho contato com o sobrenatural desde os meus 5 anos de idade. Eu estava morando na cidade de Tangará da Serra, que fica a 250 quilômetros de Cuiabá. E nesta época, eu frequentava uma casa de umbanda. Lá, eu conheci um rapaz e começamos a namorar. Ele também era filho de santo desse terreiro. Com o passar de 30 dias, eu percebi que ele tinha algo estranho. Ele sumia por dias e ele tinha umas crises de raiva, parecia ser uma pessoa com dupla personalidade. E ele também jamais apresentou-me a família dele, ou mesmo onde ele morava. Ele nunca dizia nada sobre o seu passado ou a família. Eu comecei a ficar encabulada e fui me afastando aos poucos. Um certo dia, ele veio à minha casa numa tarde após eu chegar do trabalho e disse que tinha algo a me contar. E eu lhe disse: pode falar. Ele simplesmente me disse assim: a minha família é amaldiçoada. O meu pai virava bicho. E eu, meio sem entender: bicho, Sérgio? Como assim? Que tipo de bicho você está falando? E ele me respondeu muito sério: lobisomem. Na hora, eu tive um ataque de riso e disse: que revelação, que história para assustar criança. A minha avó sempre me contava isso. Ele, vendo eu rindo daquele jeito, ficou bravo e pegou algumas coisas deles que tinha na minha casa e foi embora. Naquela altura, ele já havia percebido que eu não queria mais nada com ele também. Passados alguns dias desse acontecido, houve uma sessão no centro e ele estava lá. E quando foi chamado o povo da esquerda, que são os Exus e Pombagira, ele foi tomar um passe e, de repente, ele começou a andar igual um cachorro e raspar o chão e grunhir e gemer. Algo muito feio mesmo. A entidade que ali estava comandando aquela sessão disse: aqui não, seu cão dos infernos. Aqui você não vai se manifestar. A entidade fez algumas coisas ali e suspendeu aquilo que estava querendo se manifestar no Sérgio. Eu fiquei com aquilo na cabeça, mas logo eu deixei para lá. Isso tinha se passado em uma segunda-feira e na quarta-feira novamente sessão. E eu fui. Foi tudo normal. Na saída, ele parou do meu lado e disse: Nayara, você vai receber uma visita de madrugada de um amigo meu. E sorriu. Eu ignorei aquilo respondendo: cuidado que ele pode parar no hospital retalhado de faca. Nesta época, eu saía de madrugada, pois eu trabalhava no frigorífico. Saía às 2h40 para pegar o ônibus, pois o ponto era umas 4 quadras de casa. Então, eu sempre saía precavida com spray de pimenta na bolsa e, passado alguns dias dessa conversa, eu me atrasei para pegar o ônibus. Eu acordei 3h10 e saí correndo e me arrumando e fui. Sabe aquele dia que você sente que as coisas estão todas erradas? Pois é, foi assim mesmo. Eu saí com um pressentimento que estava sendo observada. E ao chegar no ponto, eu percebi que já tinham perdido 2 ônibus e eu resolvi voltar para casa. E isso já eram 4h20. Quando eu vinha subindo pela rua, eu percebi que os cachorros estavam enlouquecidos, mas isso era só depois que eu passava, como se tivesse algo vindo atrás de mim. Então, eu comecei a andar rápido.
À medida que eu caminhava mais rápido, no meio da quadra havia um terreno baldio e uma enorme mangueira, e ao passar ali, eu percebi que a mesma estava balançando muito e sem vento algum. E de lá vinha um cheiro de cupim muito forte. Na hora eu me lembrei das palavras do Sérgio e comecei a correr, porque faltava uma quadra e meia. Eu ouvia os cachorros da rua muito bravos e eu corri muito e consegui chegar na minha kitnet, que por sorte estava com o portão aberto. Entrei para minha casa como uma bala e tranquei a porta e fiquei bem quieta. Passados 2 minutos, eu ouvi algo pesado correndo e uma respiração alta e ofegante que veio direto na minha porta e começou a cheirar os meus chinelos que estavam para fora. Aquilo foi até a parte lateral da casa, onde tinha uma janela, e começou a derrubar umas lajotas que estavam ali, pois algumas kitnets estavam em reforma. E com o barulho, o meu vizinho acordou e ligou a luz. E quando ele abriu a porta, eu ouvi aquilo indo embora correndo. Após esse ocorrido, eu fiquei uma semana sem ir à casa de Umbanda, e no dia que fui, lá estava Sérgio. E quando ele me viu chegando, ele se levantou e veio em minha direção dizendo: "Por que você correu tanto daquele jeito?" E sorriu. "Não gostou do meu amigo?" E naquele momento veio dele o mesmo cheiro de cupim que eu havia sentido naquele dia. Até hoje eu fico pensando, eu namorei uma fera.